Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar sobre o desempenho dos jogadores do Atlético Paranaense na primeira rodada de jogos da data FIFA. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essas partidas. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, pessoal, e um tema que demonstra o tamanho da transformação sofrida pelo Atlético Paranaense nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 ou 6, porque hoje é perfeitamente possível para um analista como eu vir até aqui falar sobre como foram as participações de jogadores e ex-jogadores do Furacão pelas suas seleções durante a data FIFA. E com grande destaque, lógico, para a estreia do goleiro Bento com a camisa da seleção brasileira, aproveitando brechas abertas pelas lesões de Alisson e Ederson, goleiros de Liverpool e Manchester City, respectivamente, e pela não convocação, de certa maneira até surpreendente, do goleiro palmeirense Everton, que também é ex-jogador do Atlético. E o Bento, da mesma maneira que fez quando estreou no futebol profissional em um contexto difícil, enfrentando o River Plate, mais uma vez mostrou uma enorme personalidade ao estrear internacionalmente num amistoso, mas contra a seleção inglesa em Wembley, um contexto de um nível de exigência muito grande, técnico e mental. E o Bento apareceu bem, por mais que não foram inúmeras as finalizações contra o seu gol, quando exigido participou com segurança, orientou os defensores, saiu com segurança em alguns cruzamentos, foram 3 cruzamentos afastados, segundo a informação que eu anotei aqui. E uma preocupação que eu tinha é que o Bento ainda tem uma certa deficiência, ou pelo menos é um ponto que ele precisa melhorar no seu jogo, que é o trabalho com os pés. E a gente sabe, ou a gente que acompanha o Atlético Paranaense no dia a dia, sabe que de vez em quando o Bento comete um erro de passe que gera alguma situação potencialmente perigosa nos jogos do Furacão. Isso era uma preocupação para mim, porque num contexto de exigência técnica maior, um erro como esse do Bento poderia gerar uma situação de gol, até um gol do adversário, e colocar a pressão da mídia inteira sobre ele, uma coisa que não é desejável para um jogador tão jovem e com tanto potencial. Mas o Bento, talvez até ciente disso, se comportou muito bem no jogo pelo chão. Sempre que foi possível, ele deu sequência de maneira segura com os pés, né, dando continuidade à jogada, sem se expor a riscos desnecessários, e quando não foi possível, ele efetivamente afastou a bola do campo de defesa, se preservou de alguma situação potencialmente perigosa, e assim acabou passando como uma atuação muito segura. Tanto é que o Bento, inclusive, acerta 5 de 8 lançamentos longos tentados nessa partida. Então, uma participação bastante positiva. Não acho que tenha qualquer motivo para o Dorival Júnior considerar uma mudança no gol da seleção brasileira para o amistoso da próxima semana contra a seleção da Espanha. O Bento deveria continuar e acredito que isso tudo pode ainda potencializar e aumentar o interesse dos principais clubes na Europa no goleiro atleticano, que, como eu já falei aqui em outros momentos, por mais que eu adoraria ter um jogador do nível do Bento no gol do Atlético durante muitos e muitos anos, eu acredito que ele tem todo o direito de seguir uma carreira no mais alto nível do futebol mundial, porque o Bento é um goleiro com potencial gigante para ser, quem sabe, no futuro, médio e longo prazo, o principal goleiro brasileiro em atividade. E aí, lá no futuro, depois de construir uma carreira vitoriosa, tomara que ele volte para cá. Então, que o Bento se saia bem mais uma vez contra a Espanha, faça um bom papel pelo Atlético enquanto estiver aqui, que quando der sequência na carreira, consiga construir todo o sucesso que ele merece. E acho que vale a gente dar abrir um parênteses para falar de Bruno Guimarães, por mais que não seja jogador do Atlético Paranaense hoje, é um ídolo do Furacão, um jogador por quem a torcida tem muito carinho, e que hoje foi experimentado pelo Dorival Júnior em uma posição diferente das que ele vinha ocupando corriqueiramente na seleção brasileira. O Bruno hoje posicionado como 5, com mais obrigações defensivas, menos liberdade para avançar e mais responsabilidade na saída de bola, acabou demonstrando toda a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem e uma enorme versatilidade. O Bruno, desde sempre, é um jogador que pode executar qualquer dos papéis do meio de campo e em qualquer uma dessas funções se destacar, mesmo no mais alto nível do futebol mundial. Isso ele demonstrou desde os tempos de Atlético, durante a passagem pelo Olympique de Lyon e agora também na Premier League, né, com a camisa do Newcastle, onde ele é talvez o principal jogador do time hoje. E para ilustrar toda essa participação que eu considerei brilhante do Bruno, que ficou 79 minutos em campo, acabou sendo substituído de maneira surpreendente pelo Douglas Luiz. Eu digo de maneira surpreendente porque o João Gomes, ex-volante do Flamengo, que atualmente joga no Wolverhampton da Premier League,
teve uma atuação bem mais apagada e poderia ter sido substituído pelo Douglas com a continuidade do Bruno em campo, a meu ver. Tanto é que o Bruno foi o segundo jogador em ações com a bola na seleção brasileira, atrás somente do Danilo, foram 72 toques na bola. Foi o segundo em passes completados, também completou 48. E o terceiro em precisão de passes entre meio-campistas e atacantes. Quem foi mais preciso com a bola do que o Bruno foram somente o Lucas Paquetá, que para mim foi disparadamente o melhor jogador em campo. Eu entendo parte da antipatia que a torcida da seleção tem pelo jogador, mas eu confesso que eu gosto do Paquetá. Acho que é um jogador que tem um potencial gigante para dar dinâmica no meio de campo. Tem demonstrado isso desde os tempos de Lyon, inclusive teve um bom momento no Milan inicial, mas acabou se perdendo por qualquer motivo, né? Mas tem se mostrado um grande jogador. É possível que a gente veja um clube maior ainda na próxima temporada. O próprio Manchester City tinha interesse no Paquetá, vamos ver se isso não se renova. E acredito que isso pode ser muito positivo para a seleção brasileira. Outro jogador que foi mais preciso no momento de dar passes do que o Bruno Guimarães foi o Rodrigo, que errou apenas um. E como defensor, o Bruno completou 12 ações defensivas, o que não é pouca coisa, com 4 desarmes, que é um número bastante importante para um jogador dessa função, e ganhou 9 de 15 duelos terrestres, então um índice de 60% muito bacana para um jogador dessa posição, e especialmente enfrentando um adversário, como é o caso da Inglaterra, que usualmente tem muitos jogadores de bastante potência física, então o Bruno conseguiu se impor até nesse contexto. E fazendo uma projeção para aquilo que a gente pode ver em campo na próxima semana contra a Espanha, eu acredito que o Bruno vai se assentando como um possível ou provável titular nesse meio de campo. Acho que a parceria que ele tem com o Lucas Paquetá desde os tempos de Lyon é muito positiva e deveria ser melhor explorada pela seleção brasileira. O Dorival Júnior deveria se atentar muito às combinações entre esses dois jogadores, porque eles realmente se complementam de uma maneira muito notória. E aí seria o caso de escolher um terceiro elemento para esse meio de campo. Eu gostaria de ver o Douglas Luiz entrando em campo contra a Espanha. Acho que é um jogador que tem feito uma temporada espetacular no futebol inglês e que merece esse reconhecimento, mais do que o próprio João Gomes, que também tem jogado bem no Wolverhampton. Mas vai se construir um meio de campo mais dinâmico para a seleção brasileira. Espero que o Dorival não abra mão disso para um eventual retorno de um Casemiro que, por melhor que tenha sido, e foi um grandíssimo jogador, por mais líder que seja ainda, especialmente no contexto da seleção, não vem tendo um bom momento técnico, já vai se encaminhando para uma reta final de carreira, e acredito que a passagem do bastão para outros jogadores mais jovens, mais dinâmicos e tecnicamente em melhor fase seria o melhor cenário possível para a seleção. Eu gostaria de falar também de Agustín Canóbio. Para quem não sabe, o Uruguai disputou um amistoso não FIFA com o País Basco nesse sábado. Para quem não sabe, o País Basco é uma região da Espanha com uma forte identidade regional e um idioma próprio e que tem movimentos separatistas organizados. Por esse motivo, a FIFA, que só reconhece seleções nacionais, não reconhece a existência dessa seleção. Por esse motivo, um amistoso não FIFA. Sendo um amistoso não FIFA, menor interesse lógico, a transmissão foi bastante limitada e a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o Canóbio começou como titular pelo lado direito do ataque, segundo a imagem que foi fornecida pela Associação Uruguai de Futebol à imprensa, e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Então, uma participação importante do Canóbio, que com o trabalho do Marcelo Bielsa na seleção uruguaia, que tem sido muito positivo, acredito que pode desenvolver ainda mais o potencial, a capacidade desse nosso jogador, e que isso pode se refletir de maneira muito positiva para o Atlético, e especialmente a médio e longo prazo. Então, de olho no Canóbio, porque ele pode se aproveitar muito desse contexto, desse trabalho do Bielsa, para adicionar elementos novos ao seu jogo e se potencializar como pro atleta profissional. Mas e você, gente? Assistiram o jogo da seleção? Gostaram da estreia do Bento? Gostaram da participação do Bruno Guimarães? O que vocês acham do Agustín Canóbio na seleção uruguaia? Deixe a opinião aí de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.